Caixa Econômica é hoje um dos principais alvos de ações que tramitam na Justiça Federal. Muitos casos estão relacionados a rendimentos e retiradas do FGTS, mas a maioria diz respeito a reclamações de pessoas que financiaram imóveis. Atualmente, existem cerca de 19 mil processos em andamento contra o banco. Um deles foi movido por moradores de um condomínio na região metropolitana de São Paulo, como mostra a repórter Letícia Lagoa. O tamanho da rachadura na fachada da casa impressiona, mas é do lado de dentro que dá para ver melhor a dimensão do estrago. Os danos foram causados por uma forte chuva 10 anos atrás e até hoje as famílias sofrem as consequências. Quando chove aqui é um pesadelo, dá vontade de pegar as crianças, são 5 filhos e 2 netas, dá vontade de pegar as crianças e nunca mais voltar para esse lugar. Esse pesadelo começou poucos meses depois da entrega das chaves aos moradores do residencial Vila das Flores, que fica em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A professora Andresa tinha acabado de se casar e foi a primeira a ocupar uma das 124 casas financiadas pela Caixa Econômica Federal. Foi muito difícil, né? Porque nós estávamos estabilizados aqui na casa. Só que aí começava a chover, a gente tinha muito medo de tudo. Era erosão, era abertura de crateras, era muro que caía, era a casa que se desprendia do bloco. Foi muito difícil. As casas recém-construídas de Andresa e de outros 12 proprietários ficam em uma área aterrada do residencial. Quando as falhas estruturais começaram a aparecer, a Prefeitura de Cotia interditou os imóveis. Este documento de desocupação, emitido na época pela Defesa Civil, mostra que os moradores corriam risco. Por isso, eles abandonaram as casas às pressas. Meu Deus, para onde vamos, né? Porque o nosso sonho era ficar aqui. Né? A nossa morada era essa. E aí cada um foi procurar o seu rumo, né? Porque tinha que procurar aluguel e aí a construtora ficou se responsabilizando de pagar esses aluguéis, só que isso não aconteceu. Sem auxílio moradia, as famílias retornaram. A construtora chegou a fazer alguns reparos, reforçou as estruturas das casas e construiu muros de arrimo para conter as erosões. Mas para a Ângela, que mora na penúltima casa do condomínio, nada adiantou. Isso aqui foi tudo aterrado. Então, conforme vai chovendo, vai cedendo. Então, a gente fica... a nossa sorte é que está na seca agora, né? Então, não estamos tendo tanta chuva. Mas, antigamente, quando chovia direto, as enxurradas levavam toda a terra. Então, conforme o tempo vai passando, isso está cedendo as casas. Então, a gente não tem segurança nenhuma, né? Sem condições mínimas de moradia, um grupo de proprietários entrou na Justiça Federal contra a construtora, a incorporadora e também contra a Caixa, responsável pelo financiamento da obra. As famílias pediram nos tribunais a reparação por todos os danos, prejuízos e desgastes provocados pela negligência das empresas. A gente entendeu que a Caixa ela era corresponsável pela obra, porque ela tinha o dever de fiscalizar. Né? Se ela fiscalizou ou não, isso já não importa para os compradores, porque quando eles viram lá o nome da Caixa na propaganda, que era garantido pela Caixa Econômica Federal, eles não conheciam a construtora, mas conheciam a Caixa, a segurança do banco. O processo chegou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que condenou as empresas envolvidas a pagar uma indenização por danos materiais. O valor foi calculado com base nas prestações do financiamento, no condomínio e no preço do aluguel, que os moradores pagaram quando foram obrigados a sair do imóvel. A Justiça determinou ainda que todas as famílias prejudicadas recebam uma indenização por danos morais, no valor de R$ 9.600. A Caixa já avisou que vai entrar com recurso. Enquanto a reparação por todos os transtornos não chega, Maria do Socorro continua morando com 5 filhos e 2 netos nesta casa, que ainda corre o risco de desabar. Eu estou há 12 anos morando nessa casa, nessa situação. Cada dia que passa está pior, está ficando pior e não sabemos o que pode acontecer, né? Pode ser que chegue a desabar alguma coisa mais grave e estamos aí, né? Eu não quero que uma outra pessoa passe o que eu estou passando. A Caixa Econômica vendeu essa casa para mim. Eu não vendo essa casa para uma outra pessoa. Nesse estado, não.